Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, nós iremos explorar sobre os logs de auditoria do Unit Catalog. Basicamente, qual a finalidade dos logs de auditoria do Unit Catalog? Nos vídeos anteriores, eu mencionei algumas das características e das funcionalidades do Unit Catalog. Inclusive, mostrei como habilitar o Unit Catalog no seu ambiente. E agora, no vídeo de hoje, nós vamos explorar os logs de auditoria, que basicamente tem a finalidade de permitir, né, que os administradores, o time de governança, tenha visibilidade das informações sobre quem acessou um determinado recurso, um determinado conjunto de dados, quais ações executaram, e não apenas recursos de dados. O Databricks tem diversos componentes. Ali dentro do Unity tem catálogos, tem esquemas, tem o próprio MetaStore, tem as tabelas, as views, as functions, os shares, que são as camadas ali, os containers de compartilhamento de dados. Então, tudo isso é governado e gera logs de auditoria. Então, com esses logs de auditoria, por exemplo, você poderia saber quem acessou uma determinada tabela, quando, quantas queries foram submetidas para uma determinada tabela. E isso tudo, obviamente, pode te ajudar a, a ter rastreabilidade de todo o teu processo. Basicamente, como vai funcionar esse processo para a gente habilitar os logs de auditoria? E não só habilitar, mas também gerar análise, gerar queries em cima desses logs. A gente vai começar com a primeira parte, na qual nós iremos cobrir nesse vídeo, onde eu vou mostrar como habilitar os logs de auditoria ali no portal do Azure e como direcionar esses logs para um Event Hub, para que a gente consiga ter acesso a esses logs em real time. Então, basicamente, a parte um vai ser habilitar os logs de auditoria aqui no Databricks, só que no portal da Azure, lá no serviço do Databricks. Na sequência, a gente vai direcionar isso para um Event Hub. Então, para te mostrar o processo do zero, eu vou criar um Event Hub namespace. Depois eu vou criar um Event Hub que, para quem não está familiarizado, basicamente o Event Hub aqui ele atua como um pub sub, né? Como muito similar ao que o Kafka entrega. Então, é um local onde você consegue enviar mensagens. Essas mensagens elas são retidas até que a aplicação venha e busque essas mensagens. E obviamente que existe um prazo ali limite, que essas mensagens ficam nessas filas, mas é uma forma de você desacoplar, né? Quem está gerando o dado de quem está consumindo o dado. Então, basicamente no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um Event Hub namespace, como criar um Event Hub ali dentro, e na sequência como a gente habilita os logs do Databricks e envia permite que esses logs, né, sejam enviados ali para esse Event Hub. Nos outros vídeos que eu vou gravar na sequência, eu vou mostrar como coletar dados de um Event Hub, como ler dados de um Event Hub a partir do Databricks, como armazenar esses dados em tabela Delta, e esse processo eu vou mostrar como fazer isso por streaming, obviamente, como armazenar esses dados em tabelas Delta, e também, depois, como explorar essas informações, como gerar relatórios ali de auditoria a partir dessas informações. Então vamos lá, direto para a prática. Basicamente, o que a gente precisa para iniciar o processo? Como eu mencionei, a gente vai habilitar os logs de auditoria ali do Databricks, especificamente do Unit Catalog. Como vocês vão ver que tem muito mais logs que a gente poderia habilitar logs de diversos componentes ali do ambiente Databricks. Mas nesse vídeo nós estamos focando na parte do Unity Catalog. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um Event Hub namespace. Então, para isso eu vou clicar aqui em criar Event Hub.
namespace. Ok. Basicamente, temos que escolher a subscrição, temos que escolher um resource group. Eu já tenho um resource group aqui, UC Audit Logs. Você poderia criar um novo aqui, né? Você pode dar qualquer nome aí para esse seu resource group. Eu vou definir o nome aqui do meu namespace. Eu vou chamar de UC Unit Catalog, DNA, de dados nas alturas, CFS. Apenas para diferenciar aqui, esse tem que ser um nome único. O local, eu recomendo que você escolha aqui o mesmo local do seu ambiente, tá? Do seu workspace Databricks, a mesma região. E o pricing tier, vou escolher aqui o basic, apenas para um teste, e o throughput units, eu vou deixar um mesmo. Basicamente aqui é uma unidade de throughput, que obviamente também tem a relação aqui com o preço que você vai pagar para o uso desse recurso, tá? Então eu vou clicar aqui em Review and Create. Então, e aqui ele habilitou. Vou criar o meu namespace. Após a criação do namespace, a gente precisa criar o nosso tópico, né? A gente vai precisar criar ali o nosso Event Hub. Então, e aí a gente vai direcionar as mensagens de logs do Unit Catalog para esse Event Hub e para esse tópico. Ok, então o deploy do recurso foi feito. Vamos clicar aqui em ir para o recurso. Nessa página, nós já podemos visualizar aqui, ó, embaixo de Entities, botãozinho aqui para a gente ir para o Event Hubs, para essa aba aqui de Event Hubs. Aqui a gente consegue criar um Event Hub, que é como se fosse uma forma de você, dentro do Event Hub Namespace, você pode ter vários Event Hubs, e basicamente você poderia ter diversas, por exemplo, aplicações enviando dados para Event Hubs diferentes, ou no caso ali do Databricks especificamente, a gente habilita os logs de auditoria para cada ambiente Databricks. Então, se você tem um ambiente de desenvolvimento, homologação, produção, em cada ambiente desse você vai habilitar os logs de auditoria. Você poderia, obviamente, direcionar as mensagens para um mesmo Event Hub, ou, né, de repente, você não tem cruzamento de ambientes, né? Porque às vezes você tem uma subscrição específica de um ambiente, uma subscrição específica do outro, aí você poderia ter inclusive namespaces separados e event hubs separados para cada um dos ambientes, ou você poderia ter isso junto também de acordo aí com as suas políticas. Mas aqui, basicamente, a gente vai criar um event hub. Eu vou dar o nome desse event hub DNA Event Hub. Partition count, eu vou deixar um mínimo mesmo de partições aqui, tá? E vou deixar o restante tudo padrão. Eu vou clicar em criar. Ok? Então, já criamos o nosso Event Hub, criamos o nosso Event Hub Namespace, criamos o nosso Event Hub. Agora, a gente já tem um local para enviar os nossos logs de auditoria. Então, qual é o próximo passo? Agora nós vamos aqui no Databricks, clicar. Eu só tenho um Workspace Databricks, então vale a pena lembrar que esse recurso você habilita no nível do Workspace. Então, para cada Workspace você tem que habilitar essa geração dos logs de auditoria, caso você precise usar os logs. Então, você clica aqui no serviço, na representação aqui do seu Workspace. Você vem aqui em configurações de diagnóstico, né, o Diagnostic Settings. E aqui você já consegue notar que você pode gerar logs de diversos recursos da Então, do File System, logs de clusters, logs do account, né?
Jobs, Notebooks, SSH, Workspace, Secrets, SQL Permission, Pools. Então, existe uma Databricks SQL, Feature Store. Então, aqui existe uma série de componentes, obviamente, que você pode gerar ali, logs, que você pode, inclusive, determinar, né, que esses logs possam ir para uma fila, como é o nosso caso ali, que esses logs possam ir, por exemplo, para um Event Hub, um Pub Sub. E aqui a gente também tem na lista o Databricks Unit Catalogs, que é, na verdade, o que a gente está interessado nesse momento. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer para habilitar, para começar a capturar e gravar os dados do Unit Catalog? Basicamente, eu venho aqui em adicionar Diagnostic Setting, clico aqui no mais, e aqui você tem a opção de habilitar todos os logs ou selecionar o que você gostaria de habilitar. Eu vou selecionar aqui o Databricks Unit Catalog e vou escolher, né, para onde eu quero enviar. Poderia enviar para, no caso aqui nós estamos na Azure, então eu poderia enviar para o Log Analytics. Eu poderia enviar para o Lake, para uma Storage Account, para tratar isso depois. De repente ali tem um processo batch que pega esses dados, coleta, trata, armazena numa tabela Delta. Poderia mandar para uma solução de parceiro ou poderia mandar para um Event Hub. Então, nesse nosso caso, a gente vai preparar ali, né? Obviamente, essa aqui é a primeira parte desse contexto. Eu estou gravando um vídeo parte um. Mas a proposta é você ter um pipeline de streaming que está coletando dados, né? Então, à medida que esses logs são gerados, são enviados para o Event Hub, por isso. A gente tem um pipeline de streaming que vai coletar esses dados do Event Hub, enviar para uma tabela Delta e você vai poder gerar análise ali, near real time, desses dados de auditoria, tá? Então, basicamente, eu vou selecionar aqui que eu quero enviar para um Event Hub. Eu vou selecionar aqui o nosso namespace que a gente criou e vou selecionar o DNA Event Hub, que também é o, o Event Hub ali que a gente criou, tá? A única coisa que a gente precisa fazer agora é definir um nome aqui. Você pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar Unit Catalog 2, que é para Event Hub. E vou clicar aqui em salvar aqui em cima. Bom, nesse momento já foi salvo e qualquer ação, né, que a gente ou qualquer acesso a uma tabela, enfim, queries, tudo que a gente fizer aqui, né, obviamente que já vai estar sendo logado. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui em Data, a gente clicar aqui, enfim, em uma tabela qualquer e a gente começar a explorar de certa forma os dados, gerar queries, gerar análises, né? A gente pode até abrir aqui na realidade, vamos abrir aqui um notebook qualquer. Vamos abrir aqui um notebook, chamar de teste 3. Então, aqui basicamente, né, que você pode selecionar um cluster. Então, selecionar um cluster que eu tenho disponível. Esse cluster está ativo, ele está ligado. E aqui eu vou fazer uma query em uma das tabelas que eu tenho aqui no meu Metstore. Ops, só preciso selecionar aqui SQL. Então, só preciso dizer aqui que essa célula vai processar código SQL e aí sim, processar aqui a minha query. Só faltou o from, né?
Então aqui ele vai trazer os dados da minha tabela. Aqui estão os dados da minha tabela e com certeza isso daqui já gerou, né, um evento ali de nos meus logs, né? Então isso com certeza esse evento gerou log. Então se a gente voltar ali dentro do no Event Hub, clicar aqui no namespace, a gente já vai visualizar que eu tive logs sendo gerados aqui, né? Ó. Eu já consigo visualizar aqui, ó, 7:46. A gente já consegue visualizar que eu tenho logs sendo gerados aqui. Então, com isso a gente conclui essa primeira parte desse vídeo, onde a gente criou ali um Event Hub, namespace, criou um Event Hub, a gente habilitou a geração dos logs de auditoria do Unit Catalog e a gente direcionou para que esses logs fossem enviados para um Event Hub. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como coletar dados, né, como a partir do Databricks ler dados de um Event Hub. Nesse caso, vou mostrar como ler esses dados de logs que foram gerados. E vamos continuar aí na sequência, né, de vídeos para mostrar até como você faz para quais tipos de query que você poderia gerar, né, que você poderia criar para saber quais tabelas foram acessadas, quantas vezes as tabelas foram acessadas e etc. Muito obrigado.